No momento quente de debate sobre o pacote Mais Habitação, está aí a Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa e desta vez celebra 10 anos nos palcos da LX Factory, o espaço reabilitado em Alcântara, onde era a antiga fábrica do açúcar. Ora, no momento em que no topo da atualidade está um conjunto de medidas, algumas já aprovadas, outras ainda em discussão, e com o Primeiro-Ministro a admitir no último fim de semana mudanças quanto ao arrendamento coercivo, importa saber o estado de arte do setor na autochamada capital dos bairros, neste evento, que também quer ser a cidade dos 15 minutos. Connosco para este debate estão Joana Castro Almeida, vereadora do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, Ana Vitória Azevedo, administradora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Hugo Santos Ferreira, presidente executivo da API, a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e o António Gil Machado, diretor da Vida Imobiliária e um dos promotores desta iniciativa. Sejam bem-vindos e vamos começar aqui pelo António Gil, enquanto promotor. Estas medidas do Governo vão condicionar de alguma forma as 20 sessões previstas ou os 120 oradores que esperam? Afinal, o que é que traz de novo esta edição da Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa? Muito bem, em primeiro lugar, muito obrigado. A Semana da Reabilitação Urbana é uma verdadeira festa que, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, das ordens profissionais, de arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos, associações profissionais, organizações públicas que apoiam a Semana, realmente organizamos mais de 20 sessões de debate e discussão, onde obviamente discutimos o alcance e o impacto das medidas, nomeadamente no domínio do licenciamento, do arrendamento, do turismo. Portanto, enfim, o assunto do momento não podia deixar de estar na Semana. Mas vai mais além, tanto com outras dinâmicas sobre, por exemplo, casos exemplares de reabilitação urbana, dando aqui destaque ao Prémio Nacional da Reabilitação Urbana, que também organizamos e que será este ano entregue em Lisboa. A industrialização da construção, a inovação, a sustentabilidade são temas essenciais que vão estar em discussão, destacando o espaço à inovação, em especial a inovação social, como a iniciativa que é o InovaRE, onde contamos mais uma vez também com a colaboração da Casa do Impacto e reforçando aqui a colaboração com a Santa Casa. Também uma atenção muito especial à arquitetura, aos jovens arquitetos, onde vamos distinguir uns jovens arquitetos entre as mais de 40 candidaturas, portanto, recebidas. Portanto, a atualidade deste pacote de habitação na Semana, mas não se esgota aqui. Vamos mais além. Gostava também de ouvir a vereadora Joana Castro Almeida. A Câmara de Lisboa elege de facto as pessoas e os bairros como eixos essenciais da sua atuação. Nesta altura de debate aceso na opinião pública, quais as preocupações emergentes neste domínio? Muito bem, começava por destacar que de facto o tema desta Semana da Reabilitação Urbana este ano, no seu 10º ano, é Lisboa, uma cidade para as pessoas e uma cidade de bairros. E neste ponto gostava de destacar uma primeira palavra-chave, que é a proximidade. E neste tema da proximidade e associado ao conceito teórico da cidade dos 15 minutos, nós criámos um programa que se chama A Vida no Meu Bairro. E o A Vida no Meu Bairro, no fundo, vai buscar este conceito da cidade dos 15 minutos, em que nós vivemos próximos das funções urbanas essenciais: a escola, o comércio, os espaços verdes, a saúde e o apoio social, o desporto, a cultura, e tudo isto ligado por uma mobilidade confortável e segura, através de modos suaves, a pé ou bicicleta, e também transporte público. E para esse efeito temos no A Vida do Meu Bairro 2 tipos de projetos. As ações de curto prazo, em que falamos com as 24 freguesias, os 24 presidentes das juntas de freguesia, e já temos 24 ações pilotos para, ao nível da melhoria dos percursos pedonais, melhorar o acesso a estas funções urbanas essenciais que falei há pouco. E o outro? E depois gostava de... a longo prazo, portanto, estamos a olhar para todas estas funções. Onde é que há falta de comércio? Quais são os bairros que não têm espaços verdes? Quais são os bairros que não têm escola? O outro ponto, a segunda palavra-chave, tem a ver com o equilíbrio. E aqui no equilíbrio nos bairros, como é que este equilíbrio entre a oferta residencial e turística? Não queremos bairros exclusivamente turísticos, nem bairros exclusivamente de habitação social. E é este equilíbrio que estamos a tratar com estas ofertas, destas funções, o comércio. Eu destacava aqui o comércio como um ponto importante. Coincidência ou não, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa celebra durante esta semana 525 anos
e com uma vasta obra, o espólio, na cidade. Quais são os desafios que se apresentam e que resposta dar a este momento presente? Em primeiro lugar, agradecer o convite, congratular mais uma vez esta semana da reabilitação urbana, a que a Santa Casa se associa desde o primeiro momento. Relativamente à nossa exposição, de facto, este ano a Santa Casa celebra os seus 525 anos e nós entendemos que era um momento ideal para fazer uma exposição sobre o nosso património, que é vasto, como toda a gente sabe, e muito rico em termos de características. O tema da exposição é por isso, e em alinhamento até com, enfim, com o tema dos bairros, chama-se Património de Pessoas para Pessoas. E isto porquê? Porque mais de 80% do património da Santa Casa, como sabemos, resulta de benemerências, não é? De pessoas que deixam à Santa Casa os seus imóveis para que a Santa Casa, para que esta instituição coloque esse património ao serviço da comunidade com respostas sociais diversificadas ou rentabilizando esse património para obter receitas. O património da Santa Casa é a segunda maior fonte de receitas da Santa Casa, a seguir aos jogos sociais. E estas receitas permitem assim apoiar um leque alargado de causas a que a Santa Casa efetivamente se dedica. Por isso eu acho que é muito interessante visitar esta exposição. Vamos poder ver desde a Igreja da Conceição Velha, a Igreja da Misericórdia, que foi a primeira sede da Santa Casa em 1534 e que foi reabilitada em 2016 com o apoio financeiro da Santa Casa, até ao Complexo de São Roque, onde são atualmente as instalações da sede da Santa Casa. Este complexo foi uma doação régia da Igreja da Casa Professa de São Roque em 1768. Depois outros imóveis mais recentes, como o antigo, este não benemerência, mas adquirido, como o antigo Hospital da Estrela, que foi reabilitado para a instalação de uma unidade de cuidados continuados, que já está a funcionar em pleno com 91 camas. Isto é uma resposta essencial para a cidade e para o país, as unidades de cuidados continuados. Ou então o edifício de Monsanto, que também foi uma doação da Nestlé, que era a antiga fábrica, não sei se se lembram, alguns certamente se lembrarão da antiga fábrica da Rajá em Monsanto, e que foi doada à Santa Casa em 2014. Terminámos este ano a reabilitação e vai ser um equipamento social, ou uma unidade de benemerências ou uma residência para idosos. Ainda estamos a estudar em termos funcionais o que é que melhor se adequa àquele espaço. Por isso eu convidava todos a ver esta exposição. É uma exposição a não perder e que no fundo acaba por contar a história da Santa Casa através do seu património, revela a riqueza desse património e a importância e a obra da Santa Casa na sua missão de apoio aos mais desfavorecidos, aos mais carenciados. O ano passado a Santa Casa anunciou a construção de 32 apartamentos no gavete da Praça José Fontana e a Rua Sousa Martins, no centro de Lisboa. Em que fase é que está esse projeto? O projeto está a avançar. Se passar lá, já está no 4º piso. Por isso vamos ter a obra concluída no primeiro trimestre de 2024. É o prazo que está estabelecido. Derrapou um pouco. Essa obra teve um problema inicialmente complicado, porque a empresa que estava, o empreiteiro, faliu e portanto tivemos que fazer uma cessão de posição para uma outra empresa e tudo isto determinou algum arrastamento nos prazos dessa mesma obra, mas agora ela está em bom caminho e portanto no primeiro trimestre de 2024 vamos concluí-la, sim. E a finalidade da habitação social? A finalidade é habitação, para já habitação. Habitação. Eu só queria esclarecer uma coisa. Nos seus estatutos a Santa Casa tem muitas valências sociais, mas a habitação, ou seja, prestar habitação social não é uma das valências. Não quer dizer que não tenha programas próprios, e tem, para que a disponibilização de habitação a preços mais baixos. Nós temos um programa de arrendamento jovem que determina 25% abaixo do valor de mercado e que está a funcionar muito bem. Portanto, temos já neste momento cerca de 50 frações em arrendamento jovem. Portanto, nós não temos essa especificidade nos nossos estatutos, mas como é óbvio, e sendo uma entidade com uma missão social, fazemos programas e somos obviamente parceiros das entidades públicas, quer centrais, quer locais, para disponibilizar a habitação a preços mais adequados. Já a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários é parceira deste evento, da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa. Quais são as maiores preocupações que vai trazer a debate, e calculo que o pacote da habitação do Governo esteja no top das discussões? Bom dia a todos, cumprimento o painel, cumprimento também quem nos ouve.
Vamos lá ver, a Associação é parceira desde a primeira hora desta iniciativa, da Semana da Reabilitação Urbana, no caso em Lisboa, porque tem sido um dos principais palcos de discussão dos problemas que Portugal enfrenta com especificidade nas cidades e também, em particular, no setor imobiliário. Eu diria que os grandes temas que vão estar a debate será certamente a habitação, o pacote mais habitação e também ligado a isto tudo o problema do licenciamento. Tocando já neste ponto, eu diria que os portugueses finalmente perceberam que o problema do licenciamento não é um problema corporativo, é um problema do país, é um desígnio nacional, porque finalmente percebemos que cada casa que está presa no licenciamento é menos uma casa que está no mercado e faz com que as outras que já estão no mercado se tornem escassas e, portanto, um bem escasso é um bem caro. E, portanto, vamos continuar a debater esse problema. Finalmente, julgo eu, estamos a enfrentar o problema de frente. Temos trabalhado com a Câmara Municipal de Lisboa nesse sentido, estamos a trabalhar com o Governo também nesse sentido, para de uma vez por todas resolvermos o problema do licenciamento urbanístico, o caos do licenciamento, os tempos do licenciamento urbanístico, para finalmente os portugueses passarem a poder ter uma casa onde possam viver. E a questão do licenciamento está no bom caminho, digamos, ou não vai causar pressão noutra parte desta equação, que são os técnicos? Bom, eu diria que estamos no bom caminho porque estamos a discutir o tema e finalmente julgo que há vontade política, quer autárquica, quer a nível do Governo, e aqui, bom, há que dizer em abono da verdade, este Governo decidiu, enfim, e não tínhamos de facto visto antes isso em nenhum outro Governo, tomar o problema do licenciamento como também uma causa sua. E não é por acaso que na Carta Nacional da Habitação, que o Conselho Nacional da Habitação fechou há pouco tempo, o licenciamento está lá como um eixo estratégico a resolver, para resolver também o problema da habitação. Diria que estamos a dar os primeiros passos. O pacote da habitação elencou alguns desses pontos, que são, eu diria, em conceito positivos, que devemos considerar. Agora, têm que ser trabalhados em profundidade e sabemos que o Governo está a trabalhar já em profundidade para, diria eu, mais à frente. Não penso que seja algo que vamos a conseguir apresentar já, ou que o Governo vai conseguir apresentar já esta semana no próximo Conselho de Ministros, mas mais à frente irá certamente apresentar algumas medidas, sendo que as medidas têm que passar por 2 ou 3 pontos muito curtos. Redução de gorduras e burocracias. Temos um processo de licenciamento, desculpem a expressão, completamente kafkiano, feito para não funcionar. E, portanto, temos que eliminar todas essas gorduras e essas burocracias que já não fazem hoje sentido. Temos que tornar a digitalização do licenciamento obrigatória em todo o país e temos também que trazer a legislação que regula o licenciamento, que talvez os portugueses não saibam, data de 1951, estamos em 2023. Temos uma legislação de 51 em 2023, não faz o menor sentido. E é por isso que o problema do licenciamento não pode ser resolvido só Câmara a Câmara, município a município, tem que ser resolvido também do ponto de vista nacional, porque é disso que estamos a falar. Além do mais, em 2023 temos hoje uma série de tecnologias, que eu não vou aqui detalhar em pormenor, julgo que não valerá a pena, mas diria só uma: utilização do BIM. O BIM é uma das ferramentas que mais pode ajudar a trazer mais transparência, também menos corrupção, mais celeridade ao licenciamento. E trazer o BIM também para o licenciamento urbanístico é uma obrigação do Estado, é uma obrigação de Portugal. Aqui só um ponto: estamos preocupados também com os pequenos e médios arquitetos. Uma licença, este tipo de licenças são licenças caras. Sabemos que muitos arquitetos de ordem profissional individual não têm acesso a esse tipo de plataformas. Bom, mas para isso temos linhas de financiamento, temos um PRR. Podemos e devemos ir buscar dinheiro para conseguir financiar a transparência, a combate à corrupção, a celeridade dos licenciamentos, porque aí isso vai trazer mais competitividade ao país, vamos ter mais transparência nos processos e vamos ter mais casas no mercado, vamos ter casas que os portugueses podem pagar. E é isso, por isso temos que resolver o licenciamento para os portugueses conseguirem ter acesso a uma habitação condigna. Também que é importante saber como é que a Câmara de Lisboa e a Santa Casa veem estas várias vertentes do pacote da habitação, uma vez que, apesar da procura elevada e dos vários incentivos só na área metropolitana de Lisboa, e agora recordo-me de um estudo que li da Faculdade de Arquitetura, penso que encomendado pela área metropolitana de Lisboa, calcula-se que estejam 160 mil casas vazias, a maioria das famílias despende mais de 40% de rendimento para conseguir arrendar ou comprar casa, nesta altura se calhar com a subida das taxas de juros, esta já não é realidade, já é bem diferente. De acordo com o INE e com base no último censo, 12% das casas habitáveis em Portugal continuam vagas, ou seja, qualquer coisa como 723 mil habitações,
só na zona de Lisboa mais 150 mil, os dados do INE, portanto não muito longe do estudo que tínhamos. Quase metade destas casas estão vazias, estão no mercado, mas a outra metade está vaga e por vários motivos, incluindo partilhas familiares complexas. Perante este cenário, a necessidade crescente da população, o arrendamento coercivo não pode ser o caminho como solução? Apenas uma parte do alojamento local é que está verdadeiramente afeto a tempo inteiro a esta atividade. E outra parte que tem esta licença de alojamento local, hoje em dia faz também oferta para estudantes de Erasmus, para nómadas digitais, e depois chega ali ao mês de agosto e coloca em alojamento local. Ou seja, temos aqui os privados a resolverem uma procura elevada em 3 vertentes: na turística, na residência de estudantes e a oferta para estes nómadas digitais. E por isso era importante ter uma noção de que, de facto, estes privados desenvolvem esta tarefa importante, e era importante nós também falarmos com o governo neste sentido, para chegarmos aqui a soluções mais positivas e construtivas no que diz respeito ao alojamento local. A outra tarefa que tenho comigo tem a ver com o licenciamento urbanístico. E aqui nós temos feito, desde que cheguei, estamos a fazer uma reforma profunda ao nível do licenciamento urbanístico na Câmara Municipal, que com os trabalhadores, portanto temos que ter aqui, claro que os resultados demoram o seu tempo. E é neste sentido, portanto, nós não fomos ouvidos, mas vamos nós tomar a iniciativa de falar com o Governo, de mostrarmos o que estamos a fazer, porque nesta perspectiva temos aqui em 3 frentes de celeridade, portanto, tornar tudo mais rápido, clareza, temos aqui muitas normas pouco claras lá para fora, portanto, o que é que lá fora o requerente e os projetistas devem fazer. A outra vertente é a da comunicação, termos os gestores de processo a funcionarem bem, toda esta comunicação lá para fora, e finalmente o 4º ponto, que é o da transparência, termos todos os dados. Nós sabemos neste momento exatamente, desde que um processo entra na Câmara até sair, todos os tempos que ele está com o requerente, com o urbanismo, com as entidades externas, e por isso neste momento, ao nível do território, já temos tudo isto espacializado à escala das freguesias, e também sabemos exatamente cada trabalhador da Câmara como é que ele faz o seu trabalho, e isto é muito positivo. Também na transparência, termos uma aplicação em que o requerente possa ver a qualquer instante o estado do seu processo. E já têm resultados desta experiência, ou seja, o processo acelerou? Já acelerou, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, neste ano 42% dos processos aprovados já foram em menos de 100 dias, isto é muito positivo, e estamos a decidir ou a despachar mais do que os processos que entram. Também quer dizer que continuamos com um nível elevadíssimo de processos a entrarem. Portanto, até agora, os processos que entraram na Câmara são superiores a 2022 ou 2021, ao contrário das expectativas de que estão a entrar menos processos na Câmara. Lisboa, apesar de todo este contexto que gera instabilidade e falta de confiança, ainda assim estamos satisfeitos porque de facto Lisboa é uma cidade única, e estamos aqui já com o tempo, já se nota muita diferença. Eu queria ouvir também a Ana Vitória, de tentar perceber como é que olha para estas medidas do pacote Mais Habitação. Este pacote Mais Habitação é verdade que tem provocado aqui grande controvérsia, mas efetivamente é um esforço, penso eu, por parte do Governo para tentar responder às necessidades e às expectativas da necessidade de habitação em Lisboa e no país em concreto. Há umas medidas que têm sido mais sensíveis, é verdade, como a questão dos arrendamentos coercivos, mas eu acho que este documento não é um documento fechado, como o próprio Governo penso que também não o apresentou como um documento fechado, não é? É uma base de trabalho e que, aliás, os períodos de consulta pública servem exatamente para isso, não é?
para contributos, para melhorias e para tentar articular aqui os vários interesses que estão em presença. Portanto, eu percebo a preocupação dos promotores privados e a Santa Casa nesse campo também entra como um promotor privado. A questão dos arrendamentos coercivos dos prédios devolutos, a Santa Casa não assusta significativamente, porque o património devoluto da Santa Casa é património que não é habitável, porque precisa de obras. E o nosso esforço diário é exatamente tentar reabilitar para que essas obras fiquem concluídas e para devolver património à cidade. Portanto, nesse aspecto não nos assusta, mas eu percebo que assusta muitos promotores privados e, portanto, percebo essas preocupações. Eu acho que é a altura mais de construir, não é? De tentar não partidarizar ou politizar aqui a questão, porque eu acho que ela é demasiado séria para isso. E tentar trazer aqui ao debate uma perspectiva construtiva do assunto e eu acho que certamente por parte do legislador haverá abertura para que isso aconteça. O que é que mais preocupa a Santa Casa, e um bocadinho ao encontro daquilo que o Hugo já transmitiu, é a questão do licenciamento. Eu acho que não podemos perder esta oportunidade, independentemente de todos os esforços que a Câmara tem feito, e tem feito muitos efetivamente, para simplificar a questão do licenciamento. Nós não podemos perder esta oportunidade para fazer uma revisão séria e profunda da legislação do licenciamento, que data dos anos 50, como o Hugo já disse, não é? Uma consolidação legislativa séria, uma simplificação, uma limpeza, eu diria que é uma limpeza de toda esta legislação, que não permita interpretações várias por parte dos técnicos, que eu acho que isso é o pior que acontece. E, portanto, isto introduz uma carga muito grande, para além de toda a carga burocrática que já é o próprio regime e que tem que ser, não é, pela quantidade de documentação, de peças que o próprio procedimento contém, a questão das dúvidas interpretativas de um mesmo normativo é dramática. E, portanto, não há oferta que resista, e como diz o Hugo, não é? Quando é escasso, aumenta o preço. Não há oferta que resista aos tempos médios de licenciamento que existem hoje em dia e que estão a ser melhorados, como é óbvio, mas ainda assim são pesados para os promotores. E por isso, eu sinceramente, deste pacote da habitação, do meu ponto de vista, aquele que vai ser determinante vai ser a simplificação do regime do licenciamento. E como diz o Hugo, ela foi, no fundo, também agarrada pelo Governo. Se houver contributos de todas as entidades, das câmaras municipais, e se conseguir fazer aqui um diploma limpo e que consiga, de facto, agilizar os procedimentos, do meu ponto de vista, será a peça essencial deste pacote, sinceramente. O António tem sido muito crítico deste pacote legislativo do Governo. Pode-nos explicar as razões desse ceticismo que é explícito nas crónicas que faz para a vida imobiliária? Porque é que é tão crítico? Quis o destino que esta semana fosse ainda mais especial. Portanto, no momento que debatemos, a semana estará o Governo a aprovar o pacote de habitação. A participação pública tem sido muitíssimo, portanto, participada e bem, e, portanto, o Governo tem muitos contributos de municípios, de associações, de empresas, tem muito o que ouvir. Há muitas medidas que são úteis e que, enfim, até já foram objeto de um alargado consenso. As medidas de apoio às famílias, as de caráter fiscal, representam um incentivo e um estímulo positivo, e relativamente o esforço relativamente ao licenciamento que já aqui foi, portanto, referido. Acho que aí é preciso esmiuçar um bocadinho melhor o PowerPoint, ainda está pouco perceptível o que é que está ali por trás, mas a intenção e o sentido é boa. O problema é que, enfim, recorrendo à expressão do Presidente da República do melão, enfim, eu quando parto do melão, aquilo costuma dar em umas 12 a 15 fatias, das 12 ou 15 fatias com que se pode ter um melão, eu diria que há 3 que contaminam tudo. Quais são? E, portanto, quando diz a lei da natureza, que quando há uma coisa a contaminar, o resto, por bom que seja, fica sempre a saber mal. E, portanto, o que fica por rever são 3 coisas, essencialmente. A brutal tributação adicional ao alojamento local e instabilidade criada na revisão da tributação de licenças do AEL, que assassinam de forma intencional, como disse o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e que eu acho que causam um prejuízo
gravíssimo à microeconomia das cidades. É os pequenos negócios, é os pequenos comerciantes, é a tabacaria, é o restaurante. Onde é que vamos pôr a dormir todos os que quiserem dormir em Lisboa se fecha amanhã o alojamento local? Ficam todos à porta, ficam no Rio Tejo, abrimos barcos, não cabem. Não cabem. É um sem sentido. O arrendamento coercivo é inoperacional. A própria ministra, numa entrevista recente, reconheceu que é uma medida para não aplicar. Então, se não é para aplicar, para quê? Para que estar a fazer ruído numa coisa que não é, afinal de contas, para sequer aplicar? Não faz sentido. A limitação de aumento de rendas a 2% é outra medida que exige, portanto, revisão. Promete matar o pouco arrendamento existente e, em vez de promover a redução de rendas, vai promover o aumento. Nós, na Confidencial Imobiliária, temos clara evidência que, quando houve crise, as rendas baixaram. E rendas baixar e rendas subir. Mas não é isso que se tem sentido nos últimos tempos. Durante a pandemia, durante os 2 anos em que existiu a pandemia, as rendas baixaram. Nós temos plena evidência disso. E, aliás, os dados hoje, os dados de hoje. Entretanto, aumentaram. Mas reduziram. Ora, com esta medida de congelar a 2%, a alternativa a baixar as rendas é sair do mercado de arrendamento, porque depois, num futuro arrendamento, não é possível, portanto, recuperar isso. Aliás, o potencial de investimento no arrendamento já tem provas provadas, por exemplo, em Barcelona, em Berlim, onde houve medidas de congelamento de rendas, e a solução foi fácil, as pessoas não são estúpidas. Congela rendas, deixam de arrendar. É simples, não há aí segredo nenhum. Portanto, congelar aumentos de rendas a 2% é dizer às pessoas, por favor, não arrendem. Portanto, enfim, é simples. E, portanto, nós vamos aproveitar a senhora Secretária de Estado da Habitação, que vai estar na sessão de abertura, para poder ter mais este pequeno o contributo e que contar que com uma visão esclarecida, com a sabedoria, ouvindo os que governam, possam governar bem. Acho que isso é uma coisa de equilíbrio, fácil de entender por toda a gente, e esta mensagem que deixamos passar. Mas há 12 fatias boas. 12 fatias boas. Há 3 que realmente contaminam. Não temos tempo para ouvir quais são as 12. Mas ainda falando da proposta do Governo, como é que está a evoluir a atividade do mercado imobiliário e qual o sentimento dos promotores? Bom, eu diria que quando também temos que aplaudir o Governo, aplaudimos, e aplaudi há pouco em matéria de licenciamento, por ter tido a coragem e a ousadia também de querer ter essa como uma guerra sua. Mas também quando temos que ser críticos, somos críticos. E de facto temos sido muito críticos quanto a todo este pacote. Eu diria que este pacote demonstrou ser uma verdadeira atrapalhada do Governo. O próprio processo de montagem de todo este pacote, a audição pública que demonstrou que não era para a sociedade civil ser ouvida, porque davam apenas 2 dias para o Governo analisar, como António Gil Machado disse, uma participação pública enorme. Eu diria que deve ter sido os processos de audição pública mais participados, e tenho a certeza que o Governo terá milhares de documentos na plataforma para ler, para escutar, para analisar. E, portanto, isto aí foi, desde logo, uma verdadeira atrapalhada. E depois uma verdadeira atrapalhada também em todas estas medidas, que muitas já percebemos que não são para levar a sério, que não têm aplicabilidade prática, que as câmaras municipais, muitas delas já disseram que não vão aplicar. Agora, trouxe tudo o que nós precisávamos para a habitação. Trouxe tudo o que nós não precisávamos para a habitação. Trouxe ruído, trouxe falta de confiança, aumentou a falta de confiança dos proprietários no mercado do arrendamento e, acima de tudo, trouxe algo que eu devo denunciar, porque temos sentido isso nas últimas semanas. Este pacote da habitação operou uma verdadeira revolução no investimento em Portugal. Eu digo isto de forma muito clara. Neste momento não há investimento a entrar no nosso país. O investimento estrangeiro está bloqueado, está suspenso, e nós temos que falar com muitos investidores por esse mundo fora, neste momento não alocam nem mais um cêntimo ao nosso país. País esse que continua a ser um país pobre, com tiques de rico, e quando nós precisamos de capital estrangeiro, como pão para a boca, neste momento não entra um cêntimo no nosso país. Porque vemos Está a referir-se ao fim dos vistos gold? Estou a referir-me não só aos vistos gold, mas a todo o pacote em si. Porque o melão, tendo as 12 fatias e tendo 3, eu diria que até mais do que 2 ou 3, terá 3 ou 4 medidas e fatias que estão podres, contaminaram todo o melão. O melão está incomestível, já não dá para comer. Mais vale deitar fora e trazer um melão novo. E tudo isto, eu dou alguns exemplos.
em matéria de arrendamento, o problema do arrendamento em Portugal é um problema de confiança. Porquê é que nós temos 700 mil fogos devolutos? Os portugueses têm que se perguntar. Os 700 mil fogos estão devolutos por várias razões, uma delas e a principal, porque os portugueses não acreditam no mercado do arrendamento, não acreditam na lei do arrendamento. Como é que alguém pode acreditar numa lei do arrendamento que é alterada uma vez por ano? Olhemos para os nossos orçamentos de Estado. Cada orçamento de Estado traz uma alteração à lei, portanto ninguém acredita. E não acreditam os pequenos, os médios. E eu digo ainda isto, os grandes proprietários, os grandes investidores internacionais que podiam trazer milhares e milhares e milhares de fogos casas ao mercado, não trazem. Espanha, vamos lá ver, não vamos muito longe. Espanha tem há 3 anos 25 mil fogos, unidades, casas, 25 mil casas para arrendamento em construção. Basta ir a Madrid. Basta ir a Madrid. 25 mil casas em Madrid. Os portugueses sabem quantas casas temos em construção privada para arrendamento? 0. 25 mil contra 0. Madrid, 25 mil. Portugal, 0. Portanto, não operámos nada disso. Estamos a deitar fora um programa de vistos gold que traz 700 milhões ao país. É dinheiro que nós precisamos. Eu pergunto, onde é que o Governo vai buscar estes 700 milhões por ano que quer deitar fora? Nós poderíamos, e o Governo há de ter inúmeras recomendações na plataforma da audição pública para isso. Vamos pôr tudo o que os portugueses e Portugal hoje precisa em matéria de arrendamento acessível. Por que não pôr o programa do arrendamento acessível do Governo no próprio programa dos vistos gold? Só uma pequena nota quanto a este aspecto. Um investidor que vem investir em Portugal, um investidor estrangeiro que vem investir em Portugal ao abrigo dos vistos gold, não é uma máquina, não é um bicho-papão, é uma pessoa, é um ser humano, tem sentimentos, é uma pessoa. E estes senhores vieram investir em Portugal, além de trazerem 700 milhões por ano, são pessoas que gostam de nós, gostam dos portugueses e escolheram Portugal porque podiam ter escolhido outro país na Europa. Não sei se as pessoas sabem, mas os programas de vistos gold existem em quase todos os países da Europa. Porquê é que escolheram Portugal? Porque Portugal oferece uma série de requisitos em matéria de investimento, mas porque eles gostam de nós. E eu digo isto de forma muito clara. Os investidores de vistos gold estão disponíveis para ajudar Portugal e os portugueses porque gostam de nós. Assim nós lhes demos essas ferramentas e incluamos, por exemplo, programas de arrendamento acessível no programas de vistos gold. Por exemplo, temos a maior pobreza energética do edificado na Europa é Portugal. Vamos combater a pobreza energética do edificado obrigando os investidores vistos gold a cada vez que querem um imóvel em Portugal façam eficiência energética, comprem casas com índice de eficiência energética elevado. Não, a nível de programa de vistos gold ainda não, mas pode e deve existir. Pronto, estas são as medidas que poderiam ter sido feitas e que não foram. Seja pelos custos das matérias-primas, seja pela demora dos licenciamentos, os preços da compra de casa em Lisboa continuam insuportáveis para a maioria dos portugueses. Não há volta a dar por parte de quem as vende? Vamos lá ver. Claro que há. Agora, é preciso que haja políticas públicas certas para que nós consigamos ter mais habitação. E só para concluir, o programa tem que trabalhar em 2 aspectos. Perceber porque é que estão os 700 mil fogos devolutos e trazer a confiança ao mercado do arrendamento para os proprietários porem os 700 mil fogos no arrendamento, número 1. Número 2, trabalhar do lado da oferta. Nós estamos a construir cada vez menos. Na última década construímos muitíssimo menos do que a década anterior. Todos os anos construímos menos. Mas os portugueses precisam de casa para viver e, portanto, temos que fazer o quê? Choque fiscal sério à colocação de mais oferta, melhorar os licenciamentos e permitir que os jovens são o principal problema no acesso à habitação porque não conseguem entrar. Eu acho que aqui o mínimo olímpico que o Governo tem que fazer, de facto, é um choque fiscal aos jovens, para que possam sair de casa dos seus pais, possam emancipar, possam ter a sua vida, a sua casa. Muito simples, a OCDE o diz, acabar com os impostos sobre as transações, IMT, imposto de selo, os jovens vão ter mais facilidade a entrar no mercado. Se nós, por outro lado, conseguimos construir mais e baixarmos a carga fiscal que há na construção, e o Governo sabe todas essas medidas de cor e salteado, porque nós as temos dito há muitos anos esta parte, temos que acabar com o AIMI. O AIMI é a maior aberração, o AIMI, o adicional ao AIMI, o famoso imposto de mortágua, maior aberração fiscal do nosso país. Falarmos de problema de habitação, quando temos um imposto de mortágua que incide precisamente sobre terrenos para a habitação, é brincar com as pessoas, é brincar com os portugueses. Vamos fazer esse choque e vamos ter mais casas que os portugueses podem Ficam pagar. aqui essas ideias, estamos com o nosso tempo a terminar e eu ainda queria tentar perceber que boas notícias a Câmara de Lisboa vai trazer aos promotores imobiliários nesta semana da reabilitação urbana. Começo por, volto a insistir que a nossa prioridade é o licenciamento urbanístico e garantir a prestação de um bom serviço. E volto a mencionar as 4 ideias-chave, que é a celeridade, a clareza e a comunicação e transparência. E nestes 4 eixos temos aqui uma série já de resultados
para mostrar em relação à celeridade, vamos mostrar números de que já estamos a decidir num prazo mais curto, e vou-lhe dar aqui um exemplo de um programa que criámos para os processos urbanísticos mais simples, que se chama As Minhas Obras. Estes processos simples estavam na pilha dos processos e ficavam 1 ano, 2 anos para ser aprovados. Neste momento, nestes processos simples, demoramos 2 meses. E isto é uma medida positiva porque, mesmo para aquelas obras ilegais, saem da ilegalidade porque já sabem que estes processos demoram 2 meses a ser aprovados. E isto é uma medida positiva. E eu frisava as medidas positivas que o Hugo Santos Ferreira acabou de apresentar em relação aos vistos gold e ao arrendamento acessível, que eu acho que é estas medidas positivas que nós temos que encontrar, e foi isso que faltou este pacote, com as suas proibições, gerou uma instabilidade enorme e uma falta de confiança enorme, que é tudo o que o nosso país menos precisa. Outro ponto que nós também vamos apresentar tem a ver com a simplificação de alguns processos. Por exemplo, em relação às autorizações de utilização, reparámos que a Câmara era um bocadinho, pedia elementos em excesso, e depois também reparámos que a própria portaria do regime jurídico da urbanização e edificação tem de ser simplificado. Lá está, é matéria para trabalhar com o Governo. Há aqui muita simplificação a fazer, mas tem de ser em conjunto com as câmaras municipais, é muito importante. O nosso tempo chegou ao fim e agradeço a participação de todos neste debate. Só lembrar que a Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa arranca esta quarta-feira na LX Factory em Alcântara.